Glória a Deus, vamos lá. Hoje nós continuamos com o tema Corações, aqui em Colombo, o tema Coração Enriquecido. Nós vamos falar em 7 ferramentas para um avivamento contínuo e crescente. 7 ingredientes, anote aí, anote e pratique. 7 ferramentas, 7 ingredientes para um avivamento contínuo e crescente. Salmo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, é aqui que muitas pessoas desanimam, né, irmãos? No devido tempo significa no tempo que a semente vira fruto, né? No devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sente-se, por favor, meus amados irmãos. Vamos falar então, anote aí 7 ferramentas, 7 ingredientes para um avivamento contínuo e crescente. Primeiro ingrediente: um povo que medita na palavra diariamente, com constância. Assim como nós, não adianta você almoçar, chega lá para de noite, já está com fome de novo. A comida de ontem não nos deixa de pé hoje. Assim como o nosso corpo precisa se alimentar, a nossa alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Então é preciso que habite em nós abundantemente, ricamente, a palavra de Deus. Isso diz em Colossenses 3,16. Então a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ter uma disciplina, uma constância, uma dedicação. A palavra de Deus entesourando o nosso coração, porque Mateus 12:34 diz que a boca fala, o coração está cheio. Se nós não nos enchemos da palavra, nada nos trará fé. A circunstância, as pessoas, os problemas não vão trazer fé. A nossa carne, os problemas não vão trazer fé. A única coisa que nos tira da esfera da preocupação, da credulidade, milagrosamente nos leva para a esfera da fé, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima de tudo, diz o Salmo 138:2. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E precisamos então meditar diariamente na palavra do Senhor. Queridos, isto é algo essencial, vital, indispensável. Meditar diariamente na palavra de Deus. Se você não fizer isso, entra a anemia espiritual, entra as ervas daninhas, a preocupação, acaba naufragando na fé. Porque a fé do ano passado não resolve. Nós precisamos estar alimentando a fé, porque essa batalha é hoje, nós temos que estar na fé hoje. Não adianta ter fé, lá no ano retrasado, recebeu Jesus, levantou a mão. Eu creio em Jesus e batiza nas águas. Mas aí começa a vir as lutas, e a pessoa não tem fé, começa a murmurar, começa a desanimar, a fé vai embora, a coroa cai por terra. Então a fé é algo que gasta as provas, tribulações, perseguições, gasta a nossa fé. E nós temos que repor a nossa fé meditando. Isso pode ser algo desagradável à carne. Tudo aquilo que é bom para nosso espírito, a nossa carne não gosta. A nossa carne acha chato, a nossa carne luta contra e ela quer quebrar isto. Só hoje não escute a palavra de Deus, só hoje não ouça esse áudio, só hoje não abra a Bíblia. Então o diabo, através da carne, procura quebrar isto que é indispensável. Não haverá avivamento na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não tiver constância na meditação na palavra de Deus. Isto é algo que você sabe e eu sei, mas se fizermos, seremos bem-aventurados. Se você perguntar para qualquer cristão, ele diz: realmente isso é importante, mas entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço está a diferença. Porque aquele que ouve e faz o que ouve está casa na rocha. Esse não vai desabar na hora da provação. Então, o primeiro coração enriquecido que recebe é a palavra de Deus. Segundo indispensável, segundo ingrediente indispensável, segunda ferramenta que Deus nos dá. Deus nos dá essa condição, mas Ele não nos força. Cabe a nós sermos disciplinados e fazermos isto. Oração.
A oração é indispensável. E a oração acompanhada com ações de graças, que aí já é o terceiro ponto, que é a adoração. Mas a oração de arrependimento, a oração de petição, a oração de comunhão com Deus e a oração de intercessão, elas estão todas incluídas aí. É a comunicação com o Deus de amor. Falar com Ele, se comunicar com Ele, isto é indispensável. Assim como ouvir a palavra é indispensável, falar com Deus é indispensável. Isto é indispensável. A oração é comunicação, é respiração. Em Colossenses 4:2 fala para nós orarmos e também junto com a oração adorarmos e agradecermos a Deus. Porque a oração não é oração se ela não tem fé e adoração. Uma oração que você crê que recebeu, você não viu nenhuma mudança ainda, mas se você orou com fé, você vai agradecer e louvar a Deus. Essa é a oração. Uma oração sem fé, ela é reza. Se você ora e não crê, e levanta angustiado, e levanta preocupado, e levanta reclamando, você não orou. Oração e adoração estão muito interligados, porque são complementares. O segundo ingrediente, né? A Bíblia diz em Filipenses 4:6, não fique ansioso, não fique preocupado, mas fale com Deus com ações de graça. Com ações de graça, ou seja, no final da oração você diz, obrigado porque o Senhor me ouviu, Pai. A Bíblia diz, entrega, confia, o mais tudo Ele fará, Salmo 37:5. Então você ora e termina a oração dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor já está agindo nessa ação. Obrigado porque isso está nas tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é perfeito. Obrigado porque o Senhor realmente me ama e ouviu minha oração. Então a oração da fé, ela está intimamente ligada com a adoração. Em Isaías 43:21 diz que o Senhor nos formou para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Então, enquanto a oração é buscar a Deus, a adoração é colocar o coração na oração. E um coração agradecido que adora, buscou e agradeceu. Isto é como dois lados da mesma moeda da fé. A oração e a adoração é quase que uma coisa só. Buscar a Deus pelo que Ele é, ter comunhão com Ele, passar tempo na presença dEle. Fazendo isso com fé, fazendo isso com o coração agradecido, fazendo isso com um coração cheio de amor por Deus. Então falamos já de 3 ingredientes, 3 ferramentas. A meditação abundante, transbordante na palavra de Deus. A oração e a adoração. Isto é muito importante, isto é indispensável. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse áudio, seja disciplinado. Por quê? A leitura bíblica faz algo na tua fé que a oração não faz. A oração faz algo na tua fé que a meditação na palavra não faz. Uma ferramenta complementa a outra. Você precisa de todos. Você não pode ser apenas alguém que lê a Bíblia. Muito mental, mas não ora. Você não pode ser alguém que ora, mas não medita na palavra. Porque a tua oração, a Bíblia diz lá em Provérbios 28, versículos 5 e 9. E quem para de ouvir a lei, a sua oração vai ser uma oração sem fé, porque não está ouvindo a palavra. Quem não ouve a palavra, ele ora só coisas exteriores. Ele não ora pela sua alma, ele não se arrepende. Quem não medita na palavra de Deus, ele só pede coisas para essa vida. Então isso é muito perigoso. Muita oração e pouca leitura bíblica. É muito perigoso muita leitura bíblica e não misturar isso com oração, com fé, como diz Hebreus 4:2. E a adoração é a prova de que a tua oração é genuína. Uma oração verdadeira, ela tem gratidão, ela tem reconhecimento, ela tem comunhão. 4º ingrediente, o jejum. Em Marcos 2:20 diz, irmãos, que quando Jesus fosse retirado, eles jejuariam. Talvez você está orando, você está meditando na palavra de Deus, mas está faltando um ingrediente na sua vida, o jejum. Ele não diz, talvez jejuarão, se der jejuarão. Deus não diz se vão jejuar, mas diz quando jejuarão. Assim que o Senhor for arrebatado, a sua noiva vai jejuar.
Ele diz: olha, enquanto eu estou aqui, não precisa jejuar, porque eles têm comunhão, estão me vendo, estão me tocando. Mas quando eu for retirado, eles precisarão do jejum para romper a carne e para me perceber a níveis mais profundos. Às vezes a batalha está tão intensa, meu irmão, que você ora, que você medita na palavra de Deus e você não rompe alguma área. Está faltando jejum. Quero aproveitar, só um pouquinho. Eu quero aproveitar e dizer para os amados irmãos que todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos jejum e estudo da Bíblia lá na sede, e aqui também com a missionária Shirley tem manhãs de jejum aqui. Então é muito importante que você seja um homem ou mulher de jejum, porque há caças de demônios, irmãos, de incredulidade, que a pessoa está lendo a Bíblia e ela ainda não consegue crer. Ela está no culto, irmão, não consegue crer. Ela está lendo a Bíblia e aí falta o ingrediente aí, ó, o jejum. Quero convidar os amados irmãos para sábado, às 10 da manhã, estarem conosco ali na Tomás Otto 254 para jejuar e estudar a Bíblia conosco. Este é um elemento essencial. Em Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, diz que há certos tipos de caça de incredulidade que só sai com oração e jejum. Então, se a tua leitura bíblica dedicada, se a tua oração dedicada não está rompendo, vai para o jejum. Começa, nem que seja da meia-noite ao meio-dia, não coma nada, não toma água, fica ali, faz um propósito com Deus. Você vai romper o véu da carne, a carne vai perder espaço, você vai perceber, mas o Senhor você vai romper na fé. Porque às vezes a batalha é tão intensa, irmão. Você pode ver na Bíblia, quando a batalha estava muito intensa, irmão, eles entravam em jejum. Não estou falando de você ficar passando fome, não estou falando para você desmaiar, ficar 4, 5, 10 dias sem comer, não estou falando isso, tudo tem um começo. Mas eu acho que não mata ninguém ficar da meia-noite até o meio-dia, não comendo nada, em oração, em consagração, buscando a Deus. Isso aí é uma coisa simples. Depois vai até 3 horas da tarde, faz um jejum. E isto a igreja primitiva fazia. E isto muitas vezes é negligente. Eu estava passando, não posso jejuar que me dá tontura. Eu não posso jejuar, pastor, que eu passo mal. Irmão, cadê a tua fé? Então, o que falta muitas vezes é esse ingrediente. A igreja primitiva era uma igreja de vigílias, madrugadas de oração, jejum. Buscava a Deus com qualidade, com intensidade. E hoje as pessoas ali no culto, olhando para o relógio, aquele culto que se passar de 1h30 eles reclamam, aquele culto assim, que a pessoa vai uma vez por semana ali, bem light, não tem um comprometimento, não tem uma profundidade, não tem uma busca, não tem uma entrega, e aí a fé fica do nível 1, a batalha no nível 3. É como você ter R$2, chega lá no shopping lá e o sanduíche é R$4,50. Você volta com 2 no bolso e não compra nada, porque você está com 2 sanduíches R$4,50. A tua fé está no nível 1, a tua batalha, o Satanás está no nível 3 lá, a batalha. E o irmão, oh Jesus, tem misericórdia. Pronto, já orei. Caindo lá, aquela tribulação. Semana que vem eu vou na igreja. Então quer dizer, vamos pegar firme, meu irmão. Eu me lembro uma vez que nós estávamos passando muita luta, e aí eu falei assim: ô Maria Garcia, você me dá autorização de eu fazer manhã de jejum às terças-feiras? Ela falou: sim, pode fazer. Aí a gente começou a fazer o jejum às terças-feiras, irmão. A luta aumentou. Aí eu dobrei. Eu comecei a fazer das 6 até as 8. Aí a batalha aumentou, eu fiz das 6 até as 10. 2 estudos com um grupo de pessoas, das 6 às 8, e depois das 8 às 10, eu fazia lá, terça-feira, 4 horas de estudo e de oração. 4 horas de oração e de estudo. A gente ia às vezes até meio-dia. Aumentou muita luta, eu falei, então vamos fazer nas quinta-feira. Aí era terça e quinta. E aí a luta aumentou, a gente começou a fazer no sábado de manhã. Então isso é importante compreender, que existe batalha que a gente está passando, que não é ficar olhando para o céu dizendo: ah, Jesus, o Senhor não me escuta, ah, Jesus, o Senhor não me ouve. Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá estratégia. Vamos pegar firme, irmão. Vamos buscar Deus de todo o coração. Quem crê que Deus está dando ânimo para você romper? Porque para isso precisa ter ânimo, e este ânimo Deus te dá.
Nessa oração que nós vamos fazer agora no final desse estudo, eu vou profetizar na tua vida ânimo. Porque não adianta você saber isso, concordar com isso e não fazer. Porque a igreja primitiva, quando a coisa estava bem difícil, irmão, quando estava assim, ó, encrespada mesmo, o que eles faziam? Eles iam para o jejum, eles iam para as madrugadas com Deus, e iam até meia-noite lá clamando a Deus até ficar rouco. E hoje vemos uma igreja que aquela entrega, né? Aleluia, Jesus. Pronto, já dei meu louvor. Me fiz o favor de ir lá no culto para Deus lá. Então, nós falamos aqui de 4 ingredientes: meditação para valer na palavra de Deus, oração, adoração, jejum. Vamos para o 5º ingrediente, a 5ª ferramenta: oração celestial. A oração em línguas, oração em mistério. Isso é muito importante. Paulo dava glórias a Deus porque ele orava em línguas mais que todo mundo. Em Judas, versículo 20, diz: edifique a sua fé que é santíssima, orando no Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:4, que aquele que ora em línguas está edificando-se a si mesmo. Então ele está fortalecendo a sua fé, a sua visão, a sua comunhão com Deus. Ele está recebendo revelações, fluxos da unção da revelação. Ele está sendo transformado, inundado pela glória celestial, porque ele está orando na oração celestial. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Isso é essencial. A igreja primitiva contava com isso. Em Atos 2 diz que essa promessa é para todos quantos Deus chamar. Desde criança até ancião, você pode, tem esse direito de ser derramado sobre a sua vida o dom de orações celestiais. Isto faz parte. Além de orar com a mente, orar no Espírito. Além de cantar com entendimento, louvar no Espírito, orar em línguas. Em todo lugar, orando em línguas, seja com a boca, seja na mente, seja e está lavando louça, está adorando a Deus, está louvando. Oh, irmão, uma batalha tremenda, você está ali orando em línguas. Isto é uma ferramenta indispensável. Isso faz parte. Sem a oração em línguas, irmãos, você ora um pouquinho, já acabou a argumentação. Mas se você orar em línguas, você pode orar por horas e horas e horas. E isto é algo que você pode fazer, não só quando você sente um fogo, num retiro, numa vigília. A oração em línguas você pode começar a hora que você quiser, porque esse dom é o único dom que você pode começar a hora que você quiser, e você pode continuar por quanto tempo quiser. A oração celestial, ela é o 5º ingrediente, a 5ª ferramenta para um avivamento contínuo e crescente. Isto você nunca se canse. E quando estiver cansado, diga assim: Deus me motiva, me anima, porque eu estou desanimado. Porque, irmão, se você está numa batalha e você desanimar, isso acabou. Se você estiver numa batalha, você está animado, Senhor, me anima agora, Senhor, me dá coragem, me dá graça, porque eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar o Senhor para valer nas madrugadas com Deus. 6º ingrediente: a confissão da palavra. Isso inclui atos proféticos, como unção com óleo, imposição de mãos, né? A Bíblia diz em Deuteronômio que Josué estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés colocou a mão sobre a sua cabeça. E lá em Marcos 16, que aqueles que você colocar a mão, eles falarão em línguas celestiais, ficarão cheios do Espírito Santo. Então é muito importante a confissão. Em Hebreus 4:14, também 10:23, assim: mantenha firme a sua confissão, porque fiel aquele que te prometeu. É importante o coração estar cheio da palavra, mas é importante você estar dizendo a palavra às circunstâncias, confessando as promessas, confessando a palavra. A fé não é completa se você crê e não confessa. Se você estiver endividado e crê na prosperidade, mas fica esperando, uma hora dessas vai ter pena de mim, uma hora dessas vai me dar um dinheiro, uma hora dessas... Não, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus opera através da fé, que a fé sem obras é morta. E a fé não é apenas crer, a fé é crer e dizer. Não é só dizer, não é só crer, não é só crer, não é só dizer, é dizer e crer. Isto é indispensável. Jesus disse em Marcos 11:23-24: se você crer no seu coração e disser com a sua boca, será. Então não basta você crer nas promessas e ficar esperando elas.
Isso não vai acontecer por acidente, por acaso. As promessas que você crê, você deve dizer, professar, semear no Espírito, sem desanimar. Em Gálatas 6,9 diz, semeie no Espírito e não desanime, porque você vai ter uma grande colheita. Porque Deus te dá a semente é a palavra de Deus, você semeia, Deus dá o crescimento nessa ação própria. Às vezes você vai dizer algo, não vai acontecer nada no momento, mas no reino espiritual os anjos estão se movendo pelas tuas palavras. Os anjos disseram a Daniel, por causa das tuas palavras eu me movi. Os anjos não se movem por aquilo que você pensa, mas por aquilo que você diz. A confissão da palavra. Romanos 10:9-10 diz, se com o teu coração creres e com a sua boca confessar, serás salvo. Não apenas salvo do inferno, mas salvo daquilo que é antibíblico, que Jesus já destruiu na cruz do Calvário. Portanto, a fé, ela precisa ser transformada em palavras de fé. A fé precisa ter a espada da fé. Porque não adianta você ter fé se você não semeia, se você não diz a tua fé, se você não dá voz à sua fé. E essas coisas andam juntas. Então é preciso que você confesse, garimpe, conheça. Como é que você vai confessar a palavra se você não conhece as promessas, não conhece a palavra? Mas se você ficar estudando a palavra, o Espírito Santo te fará lembrar a palavra. A hora que você for tacado na saúde, você tem a palavra, você vai dizer, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Salmo 103:3, é Deus que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Aí você passa uma luta, Filipenses 4:13, que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Aí você passa uma luta, o Senhor é meu pastor, não faltará, Salmo 23:1. Aí você fala 2 Coríntios 9:8, Deus suprirá, Deus dará transbordantemente em todas as áreas sempre. Então você tem a espada, você tem a palavra. Jesus expulsou Satanás com a espada. Ele não falou, eu sou Deus, eu sou Cristo. Não, ele falou, está escrito. Ele usou a espada. Assim que ele venceu o diabo. Assim, quando o diabo atacar a tua saúde, atacar as tuas finanças, será que a vontade de Deus me curar? Você não é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Você não é uma pessoa que vai como as ondas do mar. Será que Deus quer me curar? Será que Deus não quer me curar? Será que Deus me ama? Deus me ama? Não, ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 3:5. E você conhece a palavra de Deus. E aí não adianta você ficar em dúvida diante de Deus. Oh Deus, o Senhor quer ou não quer me curar? Ele te deu a ferramenta. Agora você vai para cima da doença, porque é isso que Deus espera de você e de mim. Não é que você fique esperando, reclamando, mas que você pegue essa palavra como Davi e jogue essa pedra em cima do gigante e derrube esse gigante. Gigante financeiro, na saúde, na família, seja qual for, tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Diz Deuteronômio 33:27, tudo que eu já destruí, vá agora lá e destrua. Liga na terra, que eu falei, sai, agora você diz, sai. Deus falou com Ezequiel, fala, Ezequiel falou. Quando Ezequiel falou, os ossos se juntaram. Então nós temos autoridade nessa terra. O Salmo 115:16, que a terra Deus deu para nós governarmos. E esse governo é através da fé. Mas não apenas da fé, da palavra da fé. É importante nós compreendermos, irmãos, que nós estamos numa guerra. E a arma desta guerra, você pode ver a armadura do Espírito, a arma desta guerra é a espada. E a espada não está em nossa mão. A Bíblia diz que a espada saía da boca de Jesus, que é a palavra. A espada é a palavra está na boca. Então a arma é dizer a palavra diante das circunstâncias. Você pode ver de Gênesis e Apocalipse que os livramentos de Deus têm a ver com o que eles disseram. Não só o que eles creram, mas todos que tiveram livramentos, Josué, Caleb, Moisés, Paulo, todos eles, irmãos, criam e agiam a sua fé, manifestavam a sua fé. Quando eu disse Josué, vocês vão rodear essa Jericó e vão me louvar, e aí eu vou derrubar essa Jericó para vocês. Eles tomaram uma atitude, um ato profético. Eles tiveram um ato profético e eles louvaram, mesmo a Jericó estando ali. Então eles colocaram a sua fé em ação. Sábado nós vamos ter um ato profético no litoral. Quero convidar você que puder estar conosco em Pontal, ali no balneário Porto Fino 23. Nós vamos estar ali para um ato profético. E eu creio que atos proféticos são atitudes de fé que agradam o Senhor. Não estou falando de heresia nem de algo místico. Estou falando de nós nos arrependermos e nos humilharmos diante do Senhor e pedirmos que Deus mude o nosso coração. Níveis mais profundos de entrega, níveis mais profundos de gemido, níveis mais profundos de fome e de sede, para que o Senhor possa operar. Portanto, a confissão da palavra é algo que indispensável. Existe algo que Deus não fará através da oração, mas sim da palavra da fé. Quando Moisés ficou falando com o Senhor, Deus ficou feliz, mas chegou uma hora que Deus falou assim: pare de orar e fale com o mar. Há momentos que Jesus falava com a febre, há momentos que Jesus falava com Lázaro, há momentos que Jesus falava com a doença. Então há momentos em que não é oração
falando com Deus, há momento que é a palavra sendo professada diante do problema, diante das circunstâncias antibíblicas que Jesus já destruiu. Portanto, nós temos que ter todas as armas. Se faltar uma delas, nós podemos perder a batalha. Você pode ser uma pessoa de oração, meu irmão, minha irmã. Você pode ser uma pessoa que medita na palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa de jejum, de adoração. Você pode orar em línguas, mas se a luta vier para cima de você e você ficar calado, não vai acontecer nada. Porque essa não é a fé do Novo Testamento, Cristo em nós, perante glória. Jesus é o nosso modelo. Quando o vento e as ondas vieram, ele não ficou assim: se o Pai quiser, Deus nos livra. Eu amo Deus, aleluia Deus, obrigado que o barco está afundando. Aí vamos orar agora, vamos clamar: oh Deus, o barco está afundando. Ele não fez isso. Há momentos que temos que usar esta arma. Ele disse: vento, quieta. Mar, silencia. Há momentos que temos que falar com a dor. Há momentos que temos que falar com a conta bancária para que o dinheiro venha. Há momentos que temos que expulsar o mal que está ali no meio dos papéis, dos advogados, dos juízes. Há momentos que temos que falar com o mal que está cegando, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas há demônios que estão lutando contra nossos familiares, contra nossos vizinhos, e nós temos que ficar brigando com eles, discutindo. Você tem que falar com o demônio, e o demônio sai, em nome de Jesus. Há momentos que temos que falar com o diabo. Há momentos que temos que falar com as obras do diabo. Isto é confessar a palavra. Isto é jogar luz nas trevas, é manifestar o reino de Deus. Nós não podemos perder nenhuma dessas ferramentas, irmãos. Para um avivamento contínuo e crescente, você vai ter sabedoria de Deus para discernir quando orar, quando jejuar, quando adorar, quando profetizar a palavra. Isto é importante, porque às vezes a pessoa só faz uma coisa. Ela está em prova, irmão, ela pega a Bíblia: ai meu Jesus Cristinho, ai meu Jesus Cristinho, e fica ali. Mas ali às vezes é o momento de expulsar o Satanás. Ali às vezes é o momento de jejuar. Ali às vezes é o momento de orar em línguas para discernir o que Deus quer falar. Porque às vezes nós estamos orando, irmão, e não estamos entendendo a Deus. E quando nós oramos em língua, o Espírito fala com o nosso Espírito, e nós conseguimos entender o que Deus está falando, e Ele nos dá uma visão, Ele nos dá uma diretriz através da oração em línguas. Deus faz um download do Espírito dele para o nosso Espírito. Através da oração em línguas, Deus mostra estratégias, Deus mostra táticas, Deus nos dá sabedoria, Deus mostra onde estamos falhando, Ele nos dá ânimo. Então a oração em línguas muitas vezes é necessária, e às vezes é confissão. E isto tudo é muito importante. E o sétimo e último ingrediente é congregar. Congregar, comunhão e edificação mútua. Muitos irmãos na internet congregam conosco porque preferem estar ouvindo os áudios gerados pela graça do que ir numa seita, dar dinheiro, e lá na cidade deles não tem. Então eles estão por enquanto unidos a nós através da internet. Isso Deus tem misericórdia, está vendo que eles não podem. Mas aquele que mora perto da igreja e pode, vá para a igreja. Você que pode, vá para a igreja. Em Hebreus 10:25 diz: não deixe de congregar, não enterre o seu dom. Deus te deu um dom. Através de ficar em casa, você não vai exercitar o seu dom, você vai enterrar o teu dom. Porque através de ouvir os áudios, você não vai pôr a mão em ninguém, não vai profetizar em ninguém, não vai sentir aquela atmosfera, não vai abraçar ninguém, ninguém vai colocar óleo na tua testa, você não vai tomar ceia com ninguém. Então isso é importante, meus irmãos, esta comunhão com os irmãos cheios do Espírito Santo, porque as brasas juntas elas vão se incendiando. Se alguém está apagando, alguém está meio apagado, né? Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo diz: eu quero ir até vocês para edificar vocês e vocês a mim, e com o dom que está em mim eu posso transferir algo para vocês de Deus. Eu posso comunicar a vocês um dom, eu posso ser edificado e vocês também. Então Paulo acreditava muito em estar com os irmãos, que algo ali acontecia naquela atmosfera. Tanto que ele escreve no capítulo 15, versículo 29, ele diz: eu vou até vocês, mas eu vou cheio do Espírito Santo, e Deus vai manifestar no nosso meio. Então em Efésios 4:12, Deus fala a importância de congregar. Ele diz que o corpo é edificado em si mesmo, em amor. E Colossenses 2:19 fala que todas as juntas e ligamentos, ali Deus produz crescimento. Então a principal função da igreja não é sair por aí evangelizando, nem ganhar o mundo. A igreja não existe em primeiro lugar para evangelizar e ganhar o mundo. Isso é secundário. O primeiro mandamento não é amar o teu próximo, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus. Se você está bem com Deus, você evangeliza. Você está cheio do Espírito Santo, irmão, tudo que você faz é cheio do Espírito Santo. Mas o primeiro mandamento não é evangelize, o primeiro mandamento é seja cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você evangeliza. Mas se você evangelizar na carne, você só fofoca, só arruma encrenca, só arruma briga, só arruma contenda, e não dá fruto nenhum.
Jesus, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Mas se você estiver desligado de mim, contende de um, fala com outro, briga com outro, e no final não consegue nada. Porque a igreja não existe para evangelizar. O Espírito Santo é que evangeliza. É Ele que convence. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo vai ganhar o mundo. Mas primeiro tem que ganhar o meu coração. Entende? Então a igreja, em primeiro lugar, ela existe para edificar a si mesma. A primeira função da igreja é edificar os membros para que eles sejam cheios do Espírito Santo. A primeira função da igreja não é sair correndo, sapateando, batendo em porta, incomodando os outros, domingo de manhã, batendo na porta. Não. A igreja não existe, em primeiro lugar, para ganhar almas. A função da igreja não é ganhar almas. Isso não está na palavra. Aqui, em Efésios 4:12 e Colossenses 2:19, diz que a função da igreja é edificar os seus membros e levá-los à maturidade espiritual. Porque se a igreja for cheia do Espírito Santo e os membros forem levados à maturidade, eles serão pessoas que dão bom testemunho, serão pessoas que sabem evangelizar, serão pessoas de caráter, serão pessoas que vencem a carne, serão luz do mundo. Antes de ganhar no mundo inteiro, Jesus falou: ficai em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, lá em Lucas 24. Então a igreja, ela vai ganhar muitas almas quando ela é sal e luz. Ela vai ganhar muitas almas quando ela for cheia do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender, irmãos, que a primeira função da igreja, né? Por que Deus nos criou? A confissão do Westminster, calvinista, declara que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, adorá-lo e receber o seu amor. Para isso nós fomos criados. Isso está em Isaías 43:21. O homem não foi feito para trabalhar para Deus, para ganhar alma. O homem não foi feito para obra. Ele foi feito para comunhão com Deus. Porque se ele tiver uma comunhão de qualidade com Deus, ele vai ter amor pelos perdidos. Ele não vai fazer por fazer. Ele não vai fazer porque tem que fazer. Ele não vai fazer por obrigação. Ele vai fazer por amor. À medida que o nosso relacionamento muda, nós começamos a amar os perdidos. Aí nós vamos evangelizar, cheios da sabedoria e da unção de Deus. Portanto, nós não fomos salvos para sermos empregados de Deus, nem para evangelizar. Nós somos salvos para ter comunhão com Deus. E aí o evangelismo vai ser uma coisa natural, infalível. Isso vai acontecer, porque o Espírito Santo, quando ele toma a nossa vida, irmão, ele ganha vidas, ele convence vidas. Agora muitas igrejas pegam a pessoa precoce na carne: vamos evangelizar, vamos fazer célula, vamos trabalhar para Deus, vamos. E o povo tudo esbaforido, tudo na carne, tudo ansioso, tudo magoado, tudo com mau testemunho, tudo na carne, tudo ali, fazendo a obra do Senhor, que nem Marta ali, agitado. Não porque eu tenho que ganhar alma, porque eu tenho que a minha célula, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que ganhar o mundo. Pá, que dá um piripaco, vai para o inferno. Não é assim, irmãos. Coisa de Deus não é por força, por violência, é pelo Espírito. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender, congregar. Quantas pessoas que não estão bem espiritualmente querem ganhar a alma dos outros? Nem a deles foi ganhar. Nem eles estão com Deus. Mas quando eu estou com Deus, eu evangelizo sim, porque o Espírito me leva a fazer isso. Então, recapitulando: meditação na palavra de Deus diariamente, oração, adoração, jejum, oração celestial, confissão da palavra, batalha espiritual, e congregar, comunhão com outros irmãos cheios do Espírito Santo. Com esses ingredientes, com essas ferramentas, você terá um avivamento contínuo e crescente, e você vai ganhar vidas. Você vai fazer isso com alegria, com amor, com humildade, para a glória do Senhor. Você vai dar muito fruto, mas a condição para dar fruto não é se esbaforir. Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Permanecer em mim, na minha palavra. Então isso leva tempo para que uma pessoa seja um bom evangelista. Não estou dizendo que você tem que ficar 14 anos fazendo teologia, o mundo se perder, não vai evangelizar, nenhum Jesus te ama. Existe coisas que você pode fazer, mas eu estou dizendo que você vai devagar. Quantos que vão aí evangelizar? Eu me lembro de um rapaz, o Davi conheceu ele. Ele era punk. Ele veio para a igreja, e ele veio para a igreja lá, e ele começou a ouvir a palavra de Deus. Ele falou: eu tenho que ganhar os punk, porque eu tenho que ganhar os punk estão lá sofrendo, porque eu tenho que ganhar. Eu falei: não vá, você não está preparado ainda. Ele lá nas drogas, lá virava como um mendigo no meio da rua. Ele nem comia nem nada. E a mãe dele ficou todo feliz que ele foi para a igreja. E ele ali com pouco tempo de Bíblia, ele já achou que sabia mais. Todos os pastores já sabiam tudo de Bíblia. O mundo está se perdendo, não posso ficar aqui em quatro paredes aqui só estudando a Bíblia, enquanto o mundo está se perdendo, aqui só orando, o mundo está se perdendo. Eu falei: não vai ainda, espere mais um pouco. Não vai. Ele foi. Os punk evangelizaram ele. Ele ficou lá.
Nunca mais voltou. As pessoas encontram ele lá, cabeludo lá, mendigo lá, pedindo lá uma esmolinha, perdeu toda a condição, está lá todo sujo lá. Por quê? Porque ele quis fazer a obra. Deus disse, a obra que faz é ele. Ninguém faz a obra de Deus. Ninguém trabalha para Deus. Deus é que opera em nós e através de nós. A obra de Deus não é feita na carne, a obra de Deus é feita no Espírito. E tem que estar cheio do Espírito, porque os demônios estão nas pessoas e vêm para cima da gente. Se expulsa um demônio, ele vem para cima de você. E se você não tem vida com Deus, aí você se arrebenta. Quantos pastores de libertação que você conhece que hoje já viraram mendigos? Que já acabaram na prostituição, na bebida, já se suicidaram. Por quê? Porque eles expulsam, fazem a obra de Deus de qualquer maneira, e não tem vida com Deus, e tem brecha, e está ali. O que acontece? A vida da pessoa do camarada fica um 8. Porque você vai lutar contra o capeta de qualquer maneira? Não, você tem que estar cheio do Espírito Santo, meu irmão. E aí ele foi evangelizar os punk lá. Foi. Ficou lá. Nunca mais voltou. Estou pregando contra o evangelismo? Não. Eu estou dizendo que tudo tem que ser conforme você já alcançou. Filipenses 3,16 diz: cada um ande conforme o que já alcançou. Você consegue orar? Ore. Você consegue visitar alguém? Visite. Você consegue enviar uma mensagem no WhatsApp? Mande. Mas não vai atravessar o sinal, querer ganhar o mundo aí, na louca, de qualquer maneira, que você acaba se desviando. Essa luta é grande, mas Deus está conosco, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Eu quero orar para Deus te dar ânimo, para você praticar isso que você ouviu aqui. Pai querido, de nada adianta sabermos a sua vontade, se o Senhor não fizer um milagre em nossos corações, nos dando apetite, fome e sede da tua presença, da tua palavra, para sermos dedicados, Senhor, para sermos pessoas que fazem o que ouvem, porque aqueles que fazem o que escutam, eles são casa na rocha, eles não vão cair. Senhor, essa pessoa que estava desmotivada, desanimada, parada, nem quer ouvir áudio mais, Pai. Eu não vou ouvir esse áudio não, minha vida está difícil, eu estou endividado, e porque está tudo dando errado, porque eu estou doente. Pai, acorda essa pessoa, que se ela não se voltar para ti, vai ficar pior. Se ela não ouvir os áudios, vai ficar pior, porque o demônio que está lutando com essa pessoa vai lutar mais ainda. Então precisamos nos voltar a ti, Pai. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de madrugar com Deus, é tempo de se jogar no chão, é tempo, meu Deus querido, de estarmos juntos de pessoas cheias do Espírito Santo, meu Deus. Não é tempo de ficarmos na frente da televisão, da internet, ouvindo mentira, não é tempo de ficar focando na carnalidade do mundanismo, é tempo de buscar ao Senhor, porque a batalha está em andamento. Senhor, tira de nós a preguiça, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, todo o pecado, toda a erva daninha, Senhor, todas as pedras, tira, para que a semente possa germinar. Tira de nós, Senhor, todo o gosto pelo pecado, toda idolatria, toda a mágoa, tudo aquilo que impede, que tira o nosso ânimo, Senhor. Eu quero soprar, Senhor, assim como o Senhor soprou lá em João 20, para que eles recebessem ânimo para orar 50 dias e 50 noites, após a Páscoa, Senhor. Eles oraram, e veio sobre eles o Pentecostes. Eu quero soprar, meu Deus, sobre essas pessoas que estão ouvindo esse áudio, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles tenham ânimo para orar agora, ânimo para meditar na palavra, ânimo para jejuar, ânimo para perdoar, para evangelizar. Oh Deus, tira toda a preguiça agora, sai Satanás, todas as cadeias, correntes de frieza, todas as cadeias de tristeza, de depressão, oh sai agora. Eu repreendo toda dor, toda falta de dinheiro, eu repreendo agora toda infecção, toda enfermidade, toda obra maligna, toda bruxaria, todo vício nessa casa. Sai diabo, saia, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o milagre, eu declaro a restauração, a bênção. Envia anjos, Senhor, e opera em cada família. Eu quero declarar a tua vitória, e que nós possamos colocar essas ferramentas em ação, porque sabemos que, Senhor, desenvolver essa salvação, manifestar o reino de Deus, é para os valentes, para os corajosos. E eu declaro, Senhor, que nós somos essas pessoas.